A diferença básica de tensão contínua de tensão alternada é que a tensão contínua ela não muda de polaridade, enquanto na tensão alternada ela muda a polaridade dela. Ok? Vou retornar aqui para a apresentação que eu estava do slide. Retornando aqui para a apresentação do slide, onde a gente consegue tensão alternada, né? Nas nossas tomadas residenciais de uso geral, ou em geradores portáteis ou geradores de grande porte, no caso lá na usina, em usinas de geração de energia, são correntes alternadas. Ok? Aonde tem tensão alternada e tensão contínua? Em qualquer carregador, por exemplo. O carregador de celular, ele recebe tensão alternada. Nesse caso aqui, esse carregador é um carregador de 100 a 240. Vocês podem observar que tem um desenho de uma onda, né, igual uma senoide bem pequenininha aqui no meio dele, em que informa que é uma tensão alternada e que esse carregador, na saída dele, é 12 volts. Olha a mesma simbologia, traço e uma reta pontilhada, digamos assim, né? Ou seja, é uma corrente contínua. Então, esses carregadores de notebook, carregador de celular, deixa eu ver, televisão. Algumas televisões usam uma fonte externa. Ela ali usa tanto alternado como entrada e contínua na saída. Ok, pessoal? Então, aí é onde está a seta amarela, onde está indicando, né? Entrada alternada, saída contínua. E resistência elétrica. O que é resistência elétrica? Lembra do desenho que eu coloquei agora há pouco, que os elétrons se movem livremente dentro do condutor? De certa forma, eles se movem livremente, mas o próprio material oferece certa resistência, ou seja, eles têm uma certa oposição na forma desses elétrons se movimentarem. Então, como é que a gente chama resistência elétrica, né? É definido como ohm, OHM, e é representado pela letra grega ômega. Então, resistência elétrica é a oposição oferecida para os movimentos dos elétrons no meio condutor. Podem ser de dois tipos. A natural, que a gente chama, que é pelo próprio material, não tem como você tirar, ou você coloca de forma proposital. Ok? Compreendido esse conceito inicial? Esses conceitos aí são definições importantes para a gente começar a compreender e entender algumas coisas que acontecem na elétrica, né? Então, tensão, que eu comentei agora há pouco, é a diferença entre dois pontos. Então, você vai usar o multímetro na escala de tensão, por exemplo, e você sempre vai verificar a diferença entre um ponto e outro. Na corrente elétrica, a corrente elétrica só existe se tiver um meio condutor. Então, você só vai conseguir medir corrente elétrica se tiver um circuito fechado. E a resistência elétrica, a gente vai medir conforme o valor que está no material ou se foi colocado de forma proposital. A resistência pelo material, né, e pelo proposital, existe algumas diferenças, né?
A do material depende do tamanho da área usada. Ou seja, a bitola do cabo, se é uma bitola de 2,5, de 4 milímetros, de 6 milímetros, 10 milímetros. Então, a bitola do cabo influencia na resistência do cabo. Ei, para com isso, neguinha. Brasil! Vai já bota na boca aí. Dá. Bora. Não esqueçam de colocar o áudio no mudo, né? Quando entrarem ou forem fazer alguma pergunta, pode fazer, sem problema nenhum. Então, quem acompanhou o grupo aí domingo, né? Eu fiz um comentário aí do cabo, né? Utilizado. Então, o cabo depende, ele influencia na resistência da condução elétrica. Por isso que domingo eu fiz um comentário, acho que foi com o Gilson, sobre queda de tensão. Aquela queda de tensão influencia justamente aqui na bitola do cabo. Depende do comprimento do circuito. Ou seja, quanto maior for o comprimento desse circuito, maior vai ser a resistência pelo material. E depende também do material usado. Normalmente o cobre devido à boa condutividade. Nas linhas de transmissão, nós utilizamos alumínio, só que o alumínio ele tem uma condutividade um pouco pior do que o cobre. A vantagem de utilizar o alumínio é que eu posso aumentar a seção dele e eu não conseguir, digamos assim, exercer tanta força na minha estrutura. Ou seja, eu posso aumentar os cabos que eu não vou ter tanto peso em cima dos meus cabos se fosse um cabo de cobre, por exemplo. Isso sem contar que o cabo de alumínio em linha de transmissão é mais barato do que utilizar cabos de cobre. Ok? Alguma pergunta até aí? Algum questionamento? Professor? Professor, Pode perguntar, irmão. mas o cabo de alumínio não derrete com aquecimento? Ele tem um limite de aquecimento, mas derreter, ele não vai derreter antes desse limite. Professor, essa resistência do material é a resistividade específica que a gente conhece? É isso? Positivo. Viu, professor? Ele pode até não derreter, mas ele não vai dar alteração na corrente, não vai aumentar a corrente dele? Como assim? É porque o cabo de alumínio... Porque... Pode falar aí, sua explicação aí. Não, pois é, por ser cabo de alumínio, daí o professor falou que derreter, ele não derrete, mas ele iria aquecer o cabo dando sobrecarga de corrente, não daria? Esses cabos aí, vamos dizer, lembra, não sei se você estava ontem quando eu comentei, se eu colocar um cabo de 2,5 em um chuveiro elétrico que exige muita corrente, lembra que ontem eu comentei que o cabo vai aquecer? Que o cabo aquecia, que podia derreter o cabo? Aí a gente fez um cálculo e mostrou que o correto seria usar um cabo de 6 milímetros. Ou seja, eu aumentei o tamanho do cabo para justamente não sobrecarregar. A mesma coisa eu faço no cabo de alumínio. Se o meu cabo de alumínio vai aquecer a tal ponto de danificar ele, então eu tenho que aumentar a bitola desse cabo para compensar esse aquecimento. Alguém fazendo pergunta que não esteja ouvindo? Não, eu ia falar que lá na empresa aconteceu de derreter, mas porque o dimensionamento da máquina que colocaram, a resistência dela era maior do que o Bosue que estava ligado à máquina. Aí ela pegou fogo.
Com certeza. Na verdade, tudo isso daí que a gente está apresentando agora, inicialmente, são tudo conceitos de elétrica que nós precisamos conhecer para a gente, quando for dimensionar alguma coisa, não ter erro de dimensionamento. O erro de dimensionamento, ele causa duas coisas. Ou você erra para muito, ou você erra para pouco. E quando você erra para pouco, para menos, né, que é correto dizer, você está expondo a uma eventual sobrecarga. Vamos dizer o seguinte, o exemplo que eu estou falando, do chuveiro elétrico. O cabo de chuveiro elétrico para 127, normalmente, ou vai ser 6 ou vai ser 10 milímetros, depende da potência lá do chuveiro. Se eu colocar um cabo de 16 milímetros, por exemplo, eu estou superdimensionando, eu estou errando para mais. Aonde que isso vai influenciar? Eu vou mandar o meu cliente comprar um cabo mais caro sem necessidade. Mas eu vou estar dentro de um limite de segurança. Em vez do cabo 6 milímetros, eu mandei comprar um cabo 2,5. Com certeza, conforme o meu cliente for utilizando, esse cabo, em algum momento, ele vai derreter por sobrecarga. Então, é a mesma situação. No caso, é a mesma coisa que ligar vários equipamentos só num cabeamento só, né? Com certeza, é o mesmo raciocínio também. Professor, eu não sei se é só meu celular não, ou meu telefone, mas está dando meio falha no que o senhor está falando. Tá aparecendo aqui também, tá falhando também. E para os outros colegas, também está falhando? Para mim tá normal. Pra mim tá normal. De vez em quando dá uma falha. Aqui tá normal. Aqui. Tá normal. Pra mim tá normal também aqui. Beleza, então, Pode ser com internet. certeza. Nossa internet não está cooperando muito esses dias. Mas esse assunto que está sendo abordado, conforme eu já falei, eu vou deixar disponibilizado lá no YouTube, ok? Só não esquecendo aí de deixar o... E professor, o exercício que o senhor vai passar vai ser só na sexta-feira que o senhor vai passar para a gente entregar na segunda, né? Positivo. É como se fosse uma avaliação, né? Que eu vou passar. Vai ser quantas avaliações que o senhor vai fazer? São 2 avaliações. Uma nessa sexta-feira e uma outra na próxima sexta-feira. Aí o resto é só prática. Aí o resto vai ser prática no momento que aí o Centec me comunicar a data de prática para vocês. Ok. Professor? Me amarra na prática. Professor? Essas avaliações é valendo quanto? Prática, vão ser 2,10. Vão ser 2 notas 10 para teoria e vamos ter uma prova prática quando a gente for fazer a prova prática. Essas avaliações são light. O professor dessas teóricas vai ser 2 provas de exercício. O povo não deixa eu falar, pô. Diga aí, irmão. Onde cada vez aí para eu... Vai ser 2 provas teóricas. Vai ser 2 provas teóricas com quantos exercícios? Isso, são duas provas teóricas, né? Baseada no assunto que a gente vai abordar nessa semana e na outra. E quando nós formos fazer a prática, terá uma prova prática também. Professor, o senhor vai pegar leve com nós, né? Entendi, professor, mas eu quero saber quantos exercícios vai ter. Professor, com licença. Pode. Em relação às suas avaliações, como o senhor falou, são 2 provas práticas, certos? Não, E ao contrário. 2 teóricas. Não, vai ser 2 teóricas e uma prova prática. 2 teóricas e uma prova prática. Isso. Ok, beleza. Pode falar Tá aí, top. colega, que o outro colega que está perguntando aí. Ó, professor, a pergunta era essa mesmo, se o senhor vai pegar leve aí com a gente aí, vai ser light aí as avaliações teóricas. Já vai dando uma treinada naquela apostila que eu mandei, que ela está bem parecida com o assunto que a gente vai abordar aqui. Onde é que o senhor mandou no grupo a apostila que eu não vi, não, senhor? Mandei no grupo ontem, mas eu posso mandar depois aí novamente.
Eu vou no. Depois eu vou no teu PV pra tu mandar no meu PV, que eu vivo apagando as mensagens tudinho. Melhor. Tá, sem problema nenhum. Vamos lá, pessoal. Continuar aí a resistência do material. O último detalhe que eu já ia esquecendo, né? O material possui baixos valores, que, dependendo do caso, pode ser desprezível. Porém, nunca é zero. O que isso quer dizer? Se ele pode ser desprezível, mas ele não é zero. Lembra que ontem eu fiz um comentário que circuitos de 30 a 40 metros, a gente pode até relevar um pouco a distância. Então, isso significa que até 30 metros a gente ainda pode desconsiderar o efeito da distância em circuitos. Porém, existe sim ainda um valor de resistência dentro desses 30 metros. Passou disso daí, aí sim a gente já começa a considerar esses valores de resistência do cabo. A resistência adicionada de forma são feitas de carbono por apresentar boa resistência elétrica. Ou seja, essas resistências de placa de circuitos são feitas de carbono, por exemplo. Possuem dimensões reduzidas, pois são projetadas para um valor específico. Ou seja, têm tamanhos pequenos, mas já são projetadas para atender um determinado valor de resistência. Professor, Falar. fazer uma pergunta. Rapaz, eu faço aqui pro meu cunhado aquelas resistências que o senhor já viu na internet que o cara corta a garrafa. De vez em quando eu faço para ele aqui. É um negócio interessante, aquelas resistências que o cara faz caseira. E eu fiz ela, eu vi no YouTube, o cara fez ela, pegou o arame, esse arame de cerca elétrica e o arame recozido, enrolou na furadeira os dois juntos. Ela demora mais tempo de queimar que a original que o cara compra. Ali ele vai, porque como a arame também possui uma boa resistência, com certeza ele vai se opor aí ao movimento dos elétrons, tá? Então vamos seguindo aí. Possuem valores específicos e bem definidos. Não esqueça de colocar o microfone aí no mudo aí. Ou seja, possui valores específicos e bem definidos. Ou seja, uma resistência elétrica de placa, ele já tem um valor específico. Resistência de chuveiro também tem um valor específico. Quem tem chuveiro elétrico e já comprou uma resistência de chuveiro, por que você tem que falar se é em 127 ou 220 e tem que falar quantos watts? É justamente para... Então, aí a gente chega aí nessa primeira fórmula da resistência, que, como demonstrado no slide anterior, né, depende do material, depende do condutor, do comprimento, e depende da área. Essa letra grega ρ é a constante do material, ou seja, a resistividade elétrica do material. O L é o comprimento do circuito, e essa letra A é a área do cabo, ou seja, a bitola do cabo que vai ser utilizada. Então, é essa fórmula que nós utilizamos para comparar valores de resistência em cabos elétricos. Professor? Pode perguntar, irmão. Repita aí o significado da letra, por favor. O ρ, que essa letra parece um P, é o número 1. É o material utilizado, que é o que a gente chama de resistividade. Material utilizado. Beleza.
Professor? Letra A. A letra A, só terminar aqui a resposta dele. A letra A é a área e o L é o comprimento do condutor. Beleza. Pode perguntar aí o outro colega. Só isso mesmo. Porque o L e o A, eu queria que o senhor repetisse aí, por favor, de novo, essa fórmula aí. O L é o comprimento do condutor, o tamanho do cabo. E o A é a área do cabo, ou seja, o que a gente chama de bitola do cabo. O 3. E esse P aí, professor? É Esse a R. constante. O R, eu já ia esquecendo, né? O R é a resistência do cabo. Beleza. E o P? É o que a gente chama de constante do material, ou resistividade. Esse que parece com P, né? Isso. Constante do material ou resistividade. E aquele lá, aquele último, que tá Constante. tipo entre parênteses, colchete. É a unidade, ohms. Obrigado aí, professor. Beleza? Não esqueçam de colocar o microfone no mudo aí, por favor. Então, essa aqui é a fórmula que nós utilizamos para determinar a resistência do cabo para essas condições informadas aqui. Com esses três conceitos que eu apresentei agora, tensão... Professor? Pode falar. Pode lá só para me acabar de copiar rapidinho. Lá, a fórmula em si, só a fórmula, por favor. Beleza, tá aí. Valeu, professor, valeu. Beleza. Então, eu apresentei nesses slides aí a tensão, né, que é a diferença de potencial, a existência da corrente elétrica e a resistência, que é a oposição da corrente elétrica. Nisso aí, nós chegamos à lei de Ohm, que define a relação da corrente elétrica de um circuito com a tensão aplicada e a resistência oferecida. Então, é essa fórmula aqui que nós vamos utilizar para cálculo de... Dá para... Eu tinha lido aqui, dá para bater print, eu estou falando para o colega, né? Mas beleza. Essa fórmula aqui, ela diz que a tensão de um circuito elétrico é proporcional ao valor da corrente elétrica circulante através de uma resistência. Então, ontem, um colega falou aí, conforme aumenta a tensão, aumenta a corrente, se isso aqui for lei de Ohm, se for uma resistência, tá? Alguém já viu essa fórmula alguma vez? Ela serve especificamente para calcular o que, professor? Você pode repetir que falhou aqui na hora? Ela serve para calcular tanto tensão, corrente ou resistência. Só uma momento. Dá. Valeu, obrigado. I vezes igual a V, vai dar a mesma coisa, né? Isso. Não esqueça de colocar o áudio no mudo aí, colega. Ok.
Tem alguém que está falando que o áudio sai muito baixo aqui para mim, quase eu não escuto aí. Mas o colega já parou de falar, mas eu ouvi só ele falando aí que concorrente, resistência, acha tensão, uma coisa assim. É o lá de Curitiba. Pode falar, irmão. Professor, a fórmula para calcular a amperagem é aquela potência versus tensão? Isso. Quando é dado potência, nós utilizamos aquela fórmula da potência. Vamos já chegar lá nessa fórmula da potência. Beleza? Essa fórmula aqui de lei de Ohm, eu estou apresentando para vocês terem conhecimento dessa fórmula aqui também. Pode falar. Professor. Essas fórmulas estão todas no slide de ontem, né? Na aula de hoje, na verdade. Naquela apostila que eu mandei ontem, estão essas fórmulas lá. Tá, ok. Eu não estou copiando não, tá entendendo? Eu vou copiar tudo, pegar tudo no estudo que eu vou fazer na apostila. Beleza, irmão, sem problema nenhum. Então, tá ok, falou. Então a lei de Ohm pode ser estabelecida dessa seguinte forma, que é aquele triângulo, para quem já deu uma lida na minha apostila, eu botei um triângulo aqui dessa forma. Tensão da fonte, resistência e corrente. Então, o que significa a lei de Ohm? Se eu fornecer resistência e corrente, eu vou achar tensão e fazendo algumas operações matemáticas, eu acho a resistência e acho corrente também. Então, vamos fazer um exemplo aqui para a gente já ir praticando justamente essa lei de Ohm aqui. Eu vou só mudar aqui a tela para a gente poder fazer o cálculo aqui sem problema nenhum. Só um minutinho, por favor. Vamos fazer 2 exemplos para começar a fazer a melhor compreensão aí dessas formas, que até agora a gente só está falando, né? Então vamos fazer um treinamento aí. Deixa eu mudar aqui a apresentação. Vamos lá. Vamos fazer esses 2 exemplos. Calcule a corrente elétrica, né, em um circuito aplicado com 120 volts e com uma resistência de 30 ohms. Vou só escrever aqui a lei de Ohm, né? Aqui vai entrar aquela pergunta que eu fiz lá no grupo. Tem alguém aqui tem muita dificuldade com matemática? Lembra daquelas propriedades de divisão, multiplicação? Pouquinho. Por exemplo. Tem uma certa dificuldade, professor. Então, antes de eu passar isso aqui para os colegas que têm essa dificuldade, vocês viram que lá naquela... Quem viu minha apostila, viu que tem um triângulo assim, ó. Aqui em cima tem a letra V, aqui embaixo tem a letra R, e aqui tem a letra I. Positivo? Tá dando para acompanhar aí? Como é que é a nossa fórmula da lei de Ohm? Tensão vai ser resistência vezes a corrente. Essa aqui é a nossa fórmula da lei de Ohm. Então, se eu quero calcular tensão, por exemplo, quero calcular justamente a letra V, o que eu faço com esse triângulo? Eu vou e coloco a minha mão em cima dessa letra V, né? Ou seja, eu esqueço essa letra V, e observo que fica apenas o R e o I.
Então, aqui é uma operação de multiplicação. O que eu faço? Se eu tenho resistência, vamos dizer que eu tenho uma resistência de 2 ohms e uma corrente de 4 amperes, qual é a minha tensão? Vou pegar a resistência, que é 2, e multiplica pela corrente, que é 4. Então, a minha tensão, 8 volts. Beleza? Bem tranquilo, bem simples. Lembrando, né, que V, volt. Ou se o exercício for assim, a gente tira 10. Meu colega, o exercício é praticamente assim. É só você ler a interpretação. Deixa Tá? chegar na hora que tem que fazer as contas, tanto do circuito em série quanto do circuito paralelo que ele vê. Não assusta o colega, rapaz. Não assusta o colega. Estou escrevendo aqui as definições, né, da lei de Ohm. Até reescrevendo errado. Peraí. Se não me engano, é uma crase aqui na letra E. Então, só recapitulando aqui. Volt, representado pela letra V. Resistência, representado por ômega, que é o ohm. E I, que é a corrente elétrica, que é representado pelo ampere. Ok? Vamos para a segunda situação. Vamos dizer agora, acompanhando a lei de Ohm, se eu quero achar agora, eu tenho um equipamento de 110 volts. E ele consome uma corrente de 11 amperes. Qual vai ser o valor dessa resistência? Se você olhar aqui a fórmula da lei de Ohm, eu quero o valor da resistência, eu tenho tensão e tenho corrente. Então, você vai simplesmente dividir tensão pela corrente. Olhando aqui o nosso triângulo, para quem for acompanhar aí pelo triângulo, achar mais fácil, você vai colocar sua mão em cima do R, né? Você vai esquecer aqui a letra R, e você vai observar o resto, né? Tensão e corrente. Então, você vai fazer o quê? Uma operação de divisão aqui. Então, fazendo essa operação de divisão, informando aqui esses dados, 110 volts dividido por 11 amperes, nós vamos ter uma resistência, nesse exemplo aqui, de 10 ohms, representada aqui por essa letra grega, ômega. Essa letra grega, ômega, ela também está lá no título. E professor, no caso aí só vai multiplicar se for achar o valor de volts, né? Se for resistência ou amperagem, vai ser dividido. Estou fazendo passo a passo aqui, né? Para justamente auxiliar os colegas que tiverem alguma dificuldade aí nessas contas. Professor? Pode falar, irmão. Professor, eu ficaria chateado de explicar de novo que meu celular descarregou na hora, que você ia explicar a fórmula aí. Não se preocupe não, que eu senão o senhor passa outra hora, então se não der. Pode ser amanhã. Não, posso explicar sim. Vou explicar o que o de... para achar a resistência. Na verdade, a fórmula, na hora que o senhor estava começando a explicar a parte do triângulo, o celular descarregou. Beleza. Eu percebi.
Só não esquece de colocar o microfone aí no mudo, que eu vou explicar agora como achar corrente, que é a mesma explicação novamente aqui. Beleza? Então, só recapitulando aí, né? Esse triângulo lá na minha apostila tá VRI, onde V é volt, R resistência e I é corrente, que é justamente aqui a lei de Ohm. Então, vamos fazer agora um último exemplo, já explicando aí a parte de corrente agora. Vamos supor que agora eu tenho um circuito em 220 volts. E eu tenho uma corrente, na verdade eu tenho agora uma resistência de 22 ohms. Estou usando esses números redondos para facilitar aqui a conta, mas se for outros números, é só fazer a substituição dos números. Então, como é que eu vou fazer essa fórmula? Eu quero achar corrente. Se você olhar aqui a fórmula da lei de Ohm, aqui em cima, eu tenho tensão e tenho corrente. Nesse caso aqui, você vai passar a resistência dividindo. Olhando aqui o triângulo, para quem for acompanhar pelo triângulo, você vai fazer o quê? Vai fazer a divisão da tensão pela resistência. Então, você coloca sua mão em cima do I, você vai ver o resto que vai sobrar. Tensão dividido pela resistência. Que é o que a gente já viu aqui na lei de Ohm, na fórmula dela. Então, vai ter 220 dividido por 22, e o resultado final, 10, diferente do que a gente achou agora, só que agora estamos achando corrente, 10 amperes, com base nos números que nós temos agora. Beleza, pessoal? Então, essa daí é a fórmula de utilizar aí o cálculo da lei de Ohm. Beleza? Alguma pergunta, algum questionamento aí? Não, até aí Beleza. tá tranquilo, professor. Então, Professor? pode falar aí. Tranquilo. Até aí, suave. Tudo, no caso, tudo que for com a tensão vai ter que dividir, né? Se eu quero resistência, você vai ter que dividir tensão pela corrente. Se eu quero corrente, você vai dividir tensão pela resistência. Sim. E se for a tensão, você vai multiplicar o valor da resistência pela tensão. Sim, entendi. Pode perguntar. Professor. É tipo fazer o chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico ele tem lá 5.000 watts de potência. Aí o cara quer achar a corrente, se for 110, o cara divide por 110. Se fosse 220, o cara divide por 220, vai dar a corrente. A amperagem do cara fazer o dimensionamento do cabo, né? Isso, mas se acalma aí que você quer dar o passo mais à frente. A gente ainda está aqui na lei de Ohm ainda. Não, pois é, só é para dar uma clareada na moçada também. Beleza, vamos já chegar lá na parte de potência. Vamos já chegar aí na parte da potência. Pode falar, irmão. Eu quero boa noite do Tim Maia aí, que eu não tô vendo. Professor, essa parte aí, em que momento é que multiplica? Porque eu peguei só a parte da divisão. Você pode explicar? Quando positivo. Quando você Pois é isso que eu tô tentando falar. resistência vezes corrente. É porque o teu áudio estava bem baixinho agora, colega. Eu até peço desculpas aí, era você que eu estava falando naquela hora, que o áudio estava bem baixo. Mas agora eu estou conseguindo lhe ouvir bem alto aí a sua voz. O momento que você vai precisar multiplicar, quando você for achar a tensão. Quando for preciso achar tensão.
Porque vai ter sido fornecido, com certeza, o valor da resistência e o valor da corrente. Beleza, entendi. Tá? Aí o colega aí, que eu comentei que o áudio estava baixo, só veja aí porque o seu áudio estava muito baixo aí, que quase não estava lhe ouvindo. Ok? No caso, eu falo o meu, que estava abaixo do Danúbio? Não, o que... É porque eu não decorei o nome que você chama, que é o de Curitiba. Eu só entendi tá bem. isso daí. O meu não, desculpa. Bem. Até... Vai lá, aí terminou aqui. Desativa. Eu até peço aí que o colega se apresente aí com o nome dele para eu decorar o seu nome também aí. Aí, então. Aí, pronto, aí já dá pra falar. E até me ver. Se quiser me ver falando, se não quiser... Não. É o outro aí. É, você mesmo aí. Qual é o seu nome aí que eu... Anderson? Ah, beleza. Que é o seu áudio que tá abaixo agora. Verdade. Porque o sotaque do Anderson é inconfundível, né? Não vamos questionar aí o sotaque, não. Eu só tô comunicando que tava abaixo o áudio dele. Beleza, senhores. Vamos... Comentários à parte, vamos fazer esses 2 exercícios aí. E utiliza aí a nossa lei de Ohm. Tensão, vou até colocar aqui do lado direito. Resistência vezes a corrente. Calcule a corrente elétrica em um circuito aplicado 127 volts e possui uma resistência de 30 ohms. Isso aí está fácil. Dá para fazer de cabeça aí essa conta? É 3.600, é? Ou não? Ou é 360? 3.600? Não, colega. Olha aí o que eu estou pedindo. Deixa eu ver aqui o que o colega escreveu aqui. 40, professor? 40 Não. amperes? Não. Aguenta aí, professor, vou fazer aqui. Você quase acertou. 30 watts aí. Ainda a gente não chegou no assunto de watt. 30. Professor. Oh. Vamos lá. Olha aqui, ó. Calcule a corrente elétrica. Não esqueça o colega que está com o microfone ligado, desligar aí, por favor. 4 amperes. 4 amperes, é? Faz a conta, Agora professor. sim. Professor, faz a conta para tirar a dúvida aí, por favor. Vamos tirar as dúvidas aí. Gente dividido para 3, né, professor? Já tinha dividido para 3. Dividido para isso igual a 4A. Isso, vamos lá, senhor. Vou só explicar aqui. Veja primeiro o que o exercício está pedindo. Corrente elétrica. Se é corrente elétrica, vamos lá. A fórmula é como? Tensão, resistência, vezes a corrente. Quem for usar o triângulo, vai colocar a sua mão em cima da letra I. E quem não tiver dificuldade na matemática, vai ver que você divide tensão pela resistência. Você vai dividir tensão pela resistência. Nesse caso aqui, a minha tensão... Não esqueça de colocar o microfone aí no mudo. Ou seja, em um circuito aplicado com 120 volts. Se é 120 volts, então é a minha letra V. É a minha tensão. E a minha resistência possui um valor de 30 ohms.
Então, você fazendo essa conta de 120 para 30, nós vamos ter uma corrente de 4 amperes. Qual seria o disjuntor aí, se fosse escolher um disjuntor? É isso. 4 amperes. É 10 amperes. Negativo, colega. Você vai escolher Você o dá maior, dois aí, professor. Foi 6 amperes. o maior seguinte. Isso aí eu acertei, 6 amperes. Beleza? 6 amperes, porque a norma diz que é sempre o próximo seguinte. Eu queria colocar 6 amperes mesmo. Beleza, senhor? Se eu colocar o de 10, o que acontece? E aí, professor? Pode Essa aí perguntar o pessoal que aí. pessoal que tá com o microfone ligado aí, ó. Tá dando interferência. Você super Beleza. direciona aí, Fábio. Não pode botar mais. Positivo. Os colegas aí que estão com o microfone ligado, peço aí a gentileza de desligar. Vou explicar aí o porquê não pode escolher 10. Primeiro, não pode escolher o de 10 porque você vai estar superdimensionando. Primeiro, a norma ela diz que você tem que escolher o disjuntor seguinte, o próximo seguinte ao valor que você está calculando. Se nós calculamos 4 amperes, qual é o próximo seguinte? É justamente o de 6. Se você pular para o de 10, você está desobedecendo a norma na questão da proteção elétrica. E ele está quase dobrando o valor da amperagem, né? Mais do que dobrou, né? Que o mais dobro que vai dobrou, dar é 8. verdade. Tá 2,5 a mais do que o necessário. Então, por que não pode ser o de 10? Porque a norma ela recomenda que você escolha o disjuntor seguinte ao valor que você está calculando. Para quem perguntou aí se tem uma tabela de disjuntores, tem sim. Eu posso pesquisar daqui a pouco se dentro do meu material tem essa tabela. Se eu não tiver, eu acho aqui na tabela da Siemens. Recomendo que vocês utilizem tabela Siemens de disjuntores, tá? É a tabela mais próximo da norma que nós utilizamos. Beleza, então? Então, a regra para escolher disjuntor é o disjuntor seguinte ao valor que eu estou calculando. Beleza? Professor? Pode perguntar. Caso aí a tensão desse exercício aí é 120, né? 120. Aí se fosse no caso 127. Faço conta aí, já que você perguntou. 120 ou 220. Se fosse a nossa rede normal, que seria 120. Aqui mesmo para tirar dúvida mesmo. Positivo, não se preocupe não, né? Você não tá errado não. Se fosse 127 e a resistência fosse essa mesmo de 30, o valor vai dar 127 por 30, vai dar 4,2 aí. Disjuntor de 6. Isso. Aí o disjuntor continuar sendo 6 amperes, né? Continuava sendo 6 amperes, sim. Vou fazer uma pergunta. Só isso mesmo, professor. Vou fazer uma Obrigado pergunta aí. aqui. Pode falar, sem problemas. Se eu tivesse um de 5,8 amperes, posso usar o disjuntor de 6 ainda? Não. Por quê? Porque ele ia estar próximo da amperagem. Qualquer elevação que a corrente passasse daí, ele ia desarmar. Com certeza. Essa teoria está certa, mas você deve lembrar o seguinte. Todo disjuntor, o que a gente chama de corrente de desarme,
ocorre sempre com a corrente do disjuntor vezes 1,13. Ou seja, eu não, por causa da curva, né? É isso que Então, você no falou? caso, no caso, o disjuntor de 6 ele ia ficar 7,13 por aí. Vai ficar, eu estou fazendo essa conta aqui para justamente ver essa resposta aí. Vai ficar com 6,78. Lembrar o problema é dele. Eu me lembro muito bem. Não esquece de colocar o microfone no mudo aí. A pessoa que os outros é otário. Então, esclarecendo aqui, existe uma coisa chamada curva do disjuntor, em que abaixo desse valor aqui de 1,13, o disjuntor não vai desarmar. Ou seja, esse disjuntor de 6 amperes, ele não vai desarmar até 6,78 amperes. Então, 5,8, posso usar o disjuntor de 6? Você pode usar esse disjuntor ainda sem problema nenhum. O que vai determinar se vai ser o de 6 ou não é a que nós chamamos de curva, né? Se vai ser uma curva B, uma curva C ou uma curva D. Mas isso daí é o assunto para a semana que vem, que é justamente sobre esse tópico de disjuntores. Beleza? Vamos fazer aí essa número 2 aí para a gente finalizar aí a aula de hoje. Vou dar 2 minutos aí para fazer essa segunda questão aí. A segunda questão tem 2 momentos. Um equipamento é ligado em 220, possui esse valor de corrente de 11 amperes. Ele funciona com baixa eficiência em 110. Qual é o valor da corrente ligada em 110? Professor, pode falar. O senhor falou que ia fazer uma pergunta antes disso, aí mudaram o foco lá, na amperagem lá e acabou voltando o assunto. Pois é, a minha pergunta foi essa, se eu posso usar o disjuntor de 6 amperes com uma corrente de 5,8. Ah, tá, beleza. Não, eu peguei essa aula, consegui pegar. Beleza? Que eu expliquei aqui a questão daqui da curva, entendeu? Ah, entendi. Não, porque eu só você aí começaram a falar, né? Achei que era outra coisa que eu ia perguntar, mas tranquilo. Ah, não esqueci não, colega. Eu ouço todo mundo e eu não esqueço não. Vamos lá, vamos fazer essa... Pode falar aí. Com licença. Nessa segunda questão aí, o senhor vai pegar 220 volts e dividir por 11 amperes. O senhor pode me tirar essa dúvida, por favor? Positivo. Você vai achar a resistência. Por que eu tenho que achar a resistência? Sim. Aí depois... Por exemplo, vou dar o passo a passo, né? Qual é a corrente... Vamos ver a pergunta. Qual é a corrente ligada aqui nessa tensão, se não ficou claro, nessa tensão de 110 volts? O que eu preciso para calcular essa corrente em 110? Tensão e resistência. Tensão e resistência. Tensão e resistência. Eu tenho a resistência aqui? Eu não tenho resistência, eu tenho que calcular a resistência de alguma forma. Isso, não tem. Então já pegaram aí a sequência, né? Calcula a resistência em 220 e aplica aí nessa segunda parte. Vai dar 10, professor, é isso? Deixa eu conferir. Vai dar 20. Vai dar 10 ohms. Acho que vai dar 10. Porque é 220 por 22. Vai dar 20 e 10. Olha aqui a pergunta. Vai dar 10 ohms porque é 110 dividido para 11 para achar a resistência. Essa é a segunda questão, a primeira dá 20. Vai dar 20 e 10. Na primeira questão aí, para dividir, dá 20. Beleza, mas qual é a... Professor, eu acho que... 10. Professor, pode perguntar. Eu acho que divide essa amperagem por 2 aí, tá?
não é isso? Vai dar 10. E, professor, o senhor perguntou qual era a resistência que tinha, que era suficiente para funcionar com 110, não é? Não, eu estou falando aqui, o colega ali já O percebeu equipamento foi ligado 220. e verificaram que a corrente é 11 Que amperes. a corrente é essa. Qual é a corrente agora? No caso ele vai ser baixa para 110, vai ser metade de 11 no caso, não é isso? Positivo também. Tem várias formas de fazer esse exercício aí. Vamos lá, vou colocar aqui os colegas que eu estou vendo que está com o microfone ligado no mudo, que eu vou fazer a explicação aqui. Tem duas formas de fazer esse exercício, sendo que o colega aí que já percebeu que dividiria por 2, mas vamos fazer o passo a passo que eu quero que vocês façam. Eu informei aqui que em 220 ele tem uma corrente de 11 amperes. Eu estou informando que ele em 110 funciona com baixa eficiência. Qual é a corrente em 110 agora? Primeiro, nós temos que achar justamente a resistência aqui em 220 e com os 11 amperes, que é a informação que nós temos. Nesse caso aqui, a resistência desse equipamento é 20 ohms. Até aí, tranquilo. Beleza. Qual é a corrente agora ligado em 110, né, que é a pergunta principal? Vai pegar o valor da corrente, da tensão, desculpa, 110, e vai dividir por 20. Beleza, é isso aí. Então, entendi. Então, o valor dessa corrente vai ser 5,5 amperes. Algum colega aí já tinha percebido o seguinte: se eu estou diminuindo de 220 para 110, qual foi a minha razão de redução? Eu dividi por 2. Vai dar metade de cada um. Metade da corrente também, ó. Metade da tensão, metade da corrente. Positivo. Então, se eu olhar a lei de Ohm, eu posso apagar esse exemplo de cima aqui para aproveitar aqui o espaço? Ei, professor, numa eventual pergunta dessa, no exercício, se a pessoa colocar o resultado direto, tipo, explicando, divide por 2, vai estar errado ou vai estar certo? Ou vai ter que fazer a conta completa? Não, você tem que explicar por que divide por 2. Do mesmo jeito como eu vou explicar aqui. Se eu pegasse e colocasse divide por 2, por causa... Aí explicasse, não precisava fazer a fórmula não, né? Não, mas aí você só teria que me explicar por quê, né? Aqui, ó, explica também um pouco daquilo que algumas pessoas já conhecem indiretamente, né? Por que esse equipamento está funcionando com baixa eficiência? Porque se eu diminuir a minha tensão, automaticamente, pela lei de Ohm, ó, a minha corrente também vai cair, conforme a minha tensão também está caindo. Positivo, pessoal? Então, não sei se alguém conhece esse ditado que eu vou falar agora, que em algumas situações a corrente cai automaticamente e a tensão sobe, depende em que condições isso está ocorrendo. Verdade. Beleza, pessoal? Então, a partir desse assunto... Então, a partir desse assunto aqui, é a introdução da lei de Ohm. Para quem recebeu minha apostila ontem lá no grupo, vocês já podem tentar fazer aquelas 5 primeiras questões, se não me engano. São 5 questões que eu coloquei lá sobre lei de Ohm. Dá para praticar lá. Pode falar.
os caras condenam muito compressor. Às vezes é só que tem uns compressores, esses scroll principalmente. Se a tensão tiver ruim da rua, ele começa a pedir tensão e começa a elevar a corrente, mano. Aí ele começa a desligar pelo térmico. Aí os caras vão e condenam o compressor. Aí daí chega no Pode outro falar canto, o outro colega aí. tu liga na outra energia, ele funciona normal. Aí que você explicou ontem que quanto maior a tensão, menor a corrente. Mas ali em potência. Potência. Lembra que eu coloquei a seguinte, ó. A potência, desde que seja a mesma, quando tiver uma queda de tensão, a corrente ela vai ser compensada. Quer ver? Calcula aqui a potência, já que eu já mostrei aqui a fórmula. É o assunto de amanhã, mas bora só dar um pitaco aí no cálculo da potência. Calcula a potência aqui. A potência é a tensão vezes a corrente. Se você fizer para 220, você vai achar 2.420 watts. É que é o assunto de amanhã, por isso que eu já ia dar uma pausa aqui, mas eu já estou só dando uma abordagem aí, respondendo aí a pergunta do colega. Se você fizer essa potência agora em 110, você vai ver que vai ter o valor de 605 watts. Aqui do lado esquerdo em 220, aqui do lado direito 110 volts. Conseguiu achar esses mesmos valores aí? Ou ainda está calculando? Então, se estiver calculando, não tem problema nenhum. Continue calculando, que aí eu vou responder o seguinte. Ontem eu falei o seguinte. Se eu tiver foi até o exemplo do ar-condicionado. 2 ar-condicionados de 7.500 BTUs, um em 110, outro em 220, eles vão consumir a mesma potência, só que a tensão num vai ser maior e a corrente no outro vai ser menor. Por quê? Porque a potência é igual nos dois casos. Aqui, ó, a potência, ela é diferente, ela não é igual em 220 e nem é igual em 110. Eu até coloquei aqui o exercício, já falando que o equipamento em 110, ele está funcionando com baixa eficiência. Professor, a corrente é proporcional à tensão, então, professor? Na potência, sim. Eu entendi, professor, entendi a explicação. Entendeu? Então, ontem foi uma situação, aqui já é uma outra situação que está ocorrendo. Tá? Esse aqui é o assunto de amanhã, já que alguém for querer perguntar. Eu estou dando uma pausa aqui nesse exercício aqui, que é para justamente quem pegou aquela minha apostila, dar uma treinada naqueles exercícios sobre resistência que eu coloquei, e que é sobre a lei de Ohm que tem lá. Dá uma lida lá naquela minha explicação e tenta resolver aqueles 5 primeiros exercícios que estão lá. Positivo. E aí amanhã... Positivo, professor. E boa noite, Leite Maia. Maia respondeu. Falei boa noite, Maia, mas não respondeu. Pro Anderson que estava falando ainda, eu vou colocar assim o exercício lá no grupo, ok? Desliga o telefone aí, Maia. Então, pessoal, finaliza aqui a nossa aula de hoje. Finaliza aqui a nossa aula de hoje. Finaliza a nossa aula de hoje para
para vocês fazerem os exercícios